Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está transformando a educação. O atendimento educacional especializado, o famoso AEE. E vamos ver que isso é muito mais do que um simples apoio individual. Sabe, é sobre transformar a sala de aula num lugar onde as diferenças, em vez de serem barreiras, se tornam ponto de partida para um aprendizado muito mais rico, e isso vale para todo mundo. Então, o nosso Camilo aqui vai ser bem claro. Primeiro, a gente precisa entender o que é de verdade educação inclusiva. Depois, entramos de cabeça na estrutura do AEE. E para ver como isso funciona na prática, separei dois exemplos fascinantes, um sobre autismo e outro sobre o mundo do toque. E para fechar, a gente vai falar sobre aquele ingrediente secreto que amarra tudo isso, a colaboração. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Antes da gente sair falando de ferramenta, de técnica, a gente precisa parar e alinhar o pensamento, sabe? É preciso entender a filosofia por trás de tudo. Essa primeira parte aqui é a base, é onde a gente vai entender o que significa, na real, criar uma educação que é inclusiva não só no papel, mas na prática do dia a dia. E essa pergunta aqui, ela é o ponto de partida de tudo, porque vamos combinar. Incluir não é só colocar todo mundo dentro da mesma sala e pronto, é bem mais do que isso. É garantir que cada um ali dentro tenha a chance de aprender de verdade, de crescer. E para fazer isso acontecer, a gente precisa de uma estrutura. E é justamente essa estrutura que nos leva para o nosso próximo ponto. Pronto, agora a gente chega no coração do nosso papo, o atendimento educacional especializado, o AEE. É essa tal estrutura que eu falei. É ela que pega aquela ideia bonita de inclusão e transforma em ações. Ações concretas, pensadas para cada um. Vamos dar uma olhada nos princípios por trás disso? E aqui, atenção, porque esse é o ponto-chave. O AEE não é reforço escolar, não é aula particular. A palavra mágica é mediação. Pensa assim, a ideia não é dar a resposta de bandeja, mas sim construir uma ponte. É sobre dar as ferramentas certas, as estratégias para que o conteúdo da escola, o currículo, se torne acessível para todo mundo, não importa o jeito que cada um aprende. E olha, essa ideia de mediação não surgiu do nada, não. Ela tem raízes bem profundas. Um pensador chamado Vygotsky, por exemplo, já mostrava que a gente aprende no social, na interação. A gente cresce junto. E o AEE atua exatamente no que o Vygotsky chamou de Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP. Sabe o que é isso? É aquele espaço quase mágico entre o que o estudante já dá conta de fazer sozinho e aquilo que ele consegue fazer com uma ajudinha. É ali, nesse ponto, que o aprendizado de verdade acontece. Certo? Agora que a gente já entendeu a teoria, que tal ver isso na prática? Vamos para o nosso primeiro foco. Como o AAUE funciona com estudantes que estão no espectro do autismo. Bom, para entender as estratégias, a gente precisa falar de um conceito que é fundamental aqui, as funções executivas. Pensa nelas como se fossem o CEO do nosso cérebro, sabe? São elas que organizam a casa, que gerenciam nosso foco, nosso planejamento, nossa capacidade de mudar de plano quando algo dá errado. E para muitas pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, esse CEO funciona de um jeito diferente, o que pode trazer alguns desafios bem específicos. E essa história da caneta é um exemplo perfeito, um pedido que parece super simples. Pega uma caneta, na verdade envolve vários passos. Aí, uma distração no corredor é o suficiente para sobrecarregar a memória de trabalho e, pronto, o objetivo original se perdeu. E a solução? Um simples cartão com o desenho de uma caneta. Percebe? A solução não tenta consertar o aluno, ela adapta o ambiente, a tarefa, para que o objetivo fique claro. Isso é a tal da mediação em ação. E esse suporte não precisa vir só do professor, não. Aqui, a gente vê duas estratégias muito poderosas que expandem o círculo de apoio. De um lado, tem a intervenção mediada por pares. O que é isso? Os próprios colegas de classe aprendem a ser parceiros, a ajudar na interação social ali na escola. Do outro lado, a gente tem a intervenção implementada por pais, que leva essas estratégias para dentro de casa. A família se torna parte ativa do processo. E o resultado disso é simplesmente transformador. Porque quando os pais recebem as ferramentas certas, uma coisa incrível acontece. Eles não só ajudam no desenvolvimento dos filhos, mas eles ganham confiança. Eles saem daquela sensação de não saber como ajudar e se tornam parceiros de verdade, ativos, seguros. E essa segurança dos pais é um motor gigantesco para o progresso da criança. Muito bem, agora vamos mudar completamente o foco. Vamos sair do espectro do autismo e entrar em outro universo sensorial. A gente vai explorar como o AEE consegue criar caminhos para alunos com deficiência visual no mundo que, vamos ser sinceros, é quase todo projetado para quem enxerga. E para entender como ajudar, a gente precisa entender uma diferença fundamental. A nossa visão ela é global. A gente bate o olho e pega a cena inteira de uma vez. O tato não.
O tatativo, sentido áptico, ele vai construindo a informação pedacinho por pedacinho, de forma sequencial. A analogia do quebra-cabeça é perfeita. É como tentar montar um sem nunca ter visto a foto da caixa. É por isso que o Braille não é só um código diferente. É um sistema que respeita essa construção sequencial do conhecimento. E a base de todo esse mundo do toque é isso aqui, a cela Braille. São só 6 pontos. Parece tão simples, né? Mas a combinação desses 6 pontinhos é o que abre a porta para um universo inteiro de linguagem e de conhecimento. E é aqui que a gente começa a ver como o sistema é genial. Olha a lógica por trás disso. As 10 primeiras letras do alfabeto, de A até J, são todas formadas usando só os 4 pontos de cima. Não é uma coisa aleatória, percebe? Tem um padrão, uma lógica, e isso torna o aprendizado muito mais intuitivo. E a lógica não para por aí. Para fazer as próximas 10 letras, de K até, o que o sistema faz? Ele pega aquele mesmo padrão das 10 primeiras e simplesmente adiciona um ponto, o ponto número 3. É um design brilhante que vai se construindo em camadas. Isso mostra como a necessidade pode levar a soluções que são não só eficazes, mas incrivelmente elegantes. Ok, a gente viu exemplos bem específicos, certo? Autismo, deficiência visual. Mas agora a gente vai juntar todas essas peças. Porque o verdadeiro poder do EAE, onde ele realmente brilha, é quando a colaboração vira a regra do jogo. E aqui talvez o maior segredo para tudo isso dar certo. Inclusão de verdade não acontece numa salinha separada, isolada do resto. Ela floresce na parceria. A mágica acontece quando aquele conhecimento super especializado do professor do EE se junta com a experiência do dia a dia do professor da sala de aula. Juntos, eles criam um plano de voo único que serve para a turma inteira. E esse caso da receita de sucesso é um exemplo perfeito. Em vez de focar no que a aluna tinha dificuldade, as professoras fizeram o contrário. Elas partiram do que ela amava fazer, que era brincar de cozinhar, e a partir daí criaram um projeto que envolveu a turma toda. O resultado foi incrível. A aluna não só se engajou de novo nas aulas, como a atitude dos colegas mudou da água para o vinho. Aquela superproteção virou colaboração de verdade, virou respeito verdadeiro. Olha, esse diagrama pode até parecer complicado à primeira vista, e ele foi pensado para alunos com altas habilidades. Mas o princípio por trás dele é universal, vale para todo mundo. A educação que funciona de verdade não acontece em caixinhas separadas. Ela funciona como uma rede, uma teia que conecta tudo. A sala de aula, o suporte especializado e a comunidade toda. Família, especialistas, está todo mundo junto nessa. E com isso, a gente chega na grande virada de chave que o AEE propõe. É uma mudança total de perspectiva. O foco deixa de ser em consertar o aluno e passa a ser em transformar o ambiente. A pergunta para de ser o que tem de errado com esse estudante e vira o que a gente pode mudar no nosso ambiente e nas nossas estratégias para que este e todos os outros estudantes consigam aprender. A responsabilidade muda de lugar. E a gente termina com essa reflexão que extrapola totalmente os muros da escola, porque os princípios que vimos aqui, eles nos convidam a olhar para os nossos próprios ambientes, para o nosso trabalho, para as nossas comunidades e fazer a mesma pergunta: como é que a gente pode redesenhar os nossos espaços para incluir de verdade todo mundo? É a busca por essa resposta que tem o poder de desbloquear o potencial não só de alguns, mas de todos nós.